A ideia de viajar no tempo sempre fascinou a humanidade. Histórias, filmes, séries e livros retratam personagens que retornam ao passado para mudar eventos importantes ou se deslocam ao futuro para vislumbrar o que ainda está por vir. Mas afinal, será que isso é possível? Será que a ciência, de fato, nos autoriza a sonhar com verdadeiros DeLorean, dobrando o espaço-tempo? A física moderna nos oferece algumas respostas surpreendentes e, por vezes, assustadoras, que exigem de nós uma mente aberta e um olhar desafiador. Relatividade especial e dilatação do tempo. A primeira pista vem do físico Albert Einstein, no início do século XX, quando publicou sua teoria da relatividade especial. Um dos resultados mais impactantes dessa teoria é que o tempo não passa igual para todos. A velocidade importa. Se você viajar em uma nave muito rápida, próxima à velocidade da luz, o tempo passado dentro dessa nave flui mais lentamente em relação a quem ficou parado na Terra. Isso é a dilatação do tempo experimentalmente comprovada, por exemplo, em experimentos com relógios atômicos em aviões e satélites. Simplificando, se alguém fosse em uma espaçonave quase à velocidade da luz e retornasse à Terra, teria envelhecido menos do que seus familiares que ficaram para trás. Essa é uma forma de viagem temporal, em que se avança para o futuro mais rápido. Porém, com as tecnologias atuais, ficção pura, alcançar velocidades muito próximas à da luz exigiria energias e tecnologias ainda inimagináveis, com consequências catastróficas à vida humana e ao próprio espaço-tempo. Relatividade geral e curvatura do espaço-tempo. As grandes emoções surgem com a relatividade geral, em que Einstein mostrou que massa e energia curvam o espaço-tempo, nosso tecido cósmico. Um exemplo famoso é o chamado paradoxo dos gêmeos. Um gêmeo viaja em alta velocidade e retorna mais jovem ao lado do gêmeo que ficou. Outro é o relógio gravitacional. Quanto mais próximo de um objeto massivo, como um planeta, estrela ou buraco negro, mais lento o tempo flui. Isso já foi observado nos satélites GPS, que precisam corrigir seus relógios para manter precisão. Esse efeito, chamado dilatação gravitacional do tempo, também permite moldar a ideia de viajar ao futuro. Buracos negros, anéis de Kerr e viagem ao passado. Mas e o passado? Aqui a coisa começa a ficar complexa, especialmente com soluções teóricas das equações de Einstein, que permitem a existência de atalhos no espaço-tempo, chamados buracos de minhoca, ou wormholes. Um buraco de minhoca é como um túnel que ligaria dois pontos distantes ou distintos no espaço-tempo. Em laboratório teórico, se um desses buracos de minhoca pudesse ser mantido aberto por materiais especiais com densidade de energia negativa, e se os extremos dele se movessem de maneira apropriada, por exemplo, um seria acelerado a alta velocidade e depois retornado, criaria-se uma diferença temporal entre as duas bocas do túnel. Entrar por uma e sair por outra poderia significar sair no passado em relação ao que você entrou. Em essência, os buracos de minhoca seriam máquinas do tempo conceituais. Mas há um porém gigantesco. Estudos mostram que tais estruturas exigem matéria exótica, violariam leis conhecidas da termodinâmica ou ainda se tornariam instáveis e colapsariam assim que alguém tentasse atravessá-las. Mesmo Stephen Hawking, um dos maiores astrofísicos da história, propôs uma conjectura da proteção cronológica, segundo a qual o universo impediria a formação de tais paradoxos, uma espécie de autocensura física à viagem no tempo. Paradoxos temporais e sua filosofia. Os paradoxos mais famosos brotam dessa possibilidade de existir influência retroativa. Imagine um viajante que volta ao passado e impede seu próprio avô de conhecer sua avó. Se ele nunca nasce, como poderia voltar no tempo? Esse é o chamado paradoxo do avô. Existem também paradoxos menos dramáticos, como o paradoxo ontológico. O exemplo clássico é o de um cientista que viaja ao passado e dá a si mesmo as anotações de um livro antes dele ser escrito. Quem realmente foi o autor? A causalidade fica comprometida.
A teoria quântica lança luz sobre algumas possíveis resoluções, como a interpretação de muitos mundos, onde cada alteração cria uma nova linha temporal paralela. Assim, os paradoxos seriam evitados simplesmente porque o viajante seguiria o curso de uma realidade alternativa. Mas aí nos perdemos da realidade convencional. Se cada viagem ao passado gera um universo paralelo, então você nunca alteraria seu próprio passado, apenas criaria uma ramificação. Isso acaba anulando o sentido dramático das viagens temporais, como vemos em obras de ficção. Viagem ao futuro ou ao presente? Até aqui, a relatividade especial e geral permitem um tour para o futuro, e isso já está comprovado. Não é ficção, é apenas uma consequência natural da física. Já viajar para o passado é outra história. Obrigatório dominar curvas fechadas de tempo, wormholes ou anéis cósmicos, trouxeram soluções teóricas para equações gravitacionais, mas nenhuma delas resistiu à análise de física real. Não existem evidências de efeitos observáveis que comprovem que tais regimes existam, e, se existissem, haveria barreiras tecnológicas e materiais insuperáveis. Limitações práticas e éticas. Mesmo que pudesse, uma máquina do tempo traria dilemas éticos e consequências morais imensas. Alguém alteraria o passado para seu deleite individual, para benefício coletivo? Poderíamos garantir justiça e controle? Um único viajante temporal poderia criar um caos de paradoxos, memórias mal resolvidas, crises existenciais globais, vertigens filosóficas. A história seria refém de caprichos pessoais. Algumas obras de ficção, como a série Dark, exploram esse caos coordenado por realidades interconectadas, mas isso não elimina o fato científico de que tais mecanismos oriundos de teorias precisariam ser comprovados, replicáveis e utilizáveis, e não há essas etapas avançadas. Pesquisa e experimentos atuais. Cientistas estão buscando sinais sutis de estruturas do tipo curvas fechadas de tempo, em cenários de imenso campo gravitacional, usando dados de observatórios como LIGO, Virgo e o telescópio Event Horizon, o mesmo que mostrou a primeira imagem de um buraco negro. Até agora, nada indica que o universo permita tal andamento reverso no tempo. Também há estudos sobre energia exótica em laboratórios de física de partículas, mas todos os resultados seguem dentro dos parâmetros da relatividade e da mecânica quântica padrão. Muitas propostas de gravitação quântica, teorias de unificação, gravitação emergente e simetrias avançadas acabam sugerindo que o tempo é algo mais restrito do que simples eixo navegável. Conclusão. Então, para os viajantes do tempo e os amantes de ficção, a boa notícia é que você pode ir ainda mais longe no futuro. Não precisa de DeLorean, apenas de uma nave muito rápida. Agora, voltar para o passado está além de nossa realidade física, e talvez sempre esteja. A relatividade, por mais incrível que seja, soa mais como um passaporte para o futuro do que um portal para o passado. Qualquer hipótese em sentido inverso exige tecnologias, materiais e fenômenos que não apenas desconhecemos, mas que também colidem com princípios fundamentais da física. Em última análise, a viagem no tempo para o passado continua sendo uma aventura da ficção, devaneio humano, exercício filosófico, e não um projeto científico em andamento. Essa é a fascinante fronteira da ciência sobre a viagem temporal. Avançar um pouco no futuro? Sim. Retroceder? Ainda não. Para quem ama explorar o cosmos e os mistérios do tempo, a jornada segue real. O universo é mais velho e mais velho do que nossas ideias, e cada nova descoberta nos aproxima de responder essas questões, mesmo que a resposta seja sim, podemos sonhar, mas não realizar, por enquanto.